muitas razões, aprove a cada um de nós estarmos aqui hoje e não em outro lugar. Pedimos ao Senhor que faça alguma coisa de especial, de nova, de terapêutica, apesar das nossas dificuldades que são muito significativas, apesar das minhas limitações e da complexidade que representa a própria vida, pedimos ao Senhor que nos assista hoje. Assista os jovens, assista a todos, aos adultos, aos casados, aos solteiros, aqueles que caminham na vida, muitas vezes sem saber por que estão existindo, pedimos ao Senhor que a Tua presença possa ser sentida hoje, que está por todos, que a presença do Senhor possa ser tangenciadora, possa comunicar saúde ao sistema de crença de cada um, produzir uma certeza, uma convicção que não fomos abandonados, de que não caminhamos no escuro, de que não fomos entregues ao acaso. Não somos um barco à deriva. Pedimos que o Senhor nos ajude. Expresso a minha angústia nesse momento diante do Senhor. E ao mesmo tempo o meu desejo de ser boca do Senhor para comunicar graça do Senhor a todos. A todos dessa família, a todos da minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há mais ou menos 2, 3 dias comecei a pensar sobre um tema bastante... Irada, você faz um favor para mim? Eu esqueci de pegar uma água. Obrigado, né? Eu comecei a pensar sobre um tema que, na minha compreensão, é um tema candente, é um tema importante, significativo, porque diz respeito à vida de quase todos nós. A gente não tem memória para pensar nas coisas, para recobrar a lembrança de quando começamos a nos adoecer. Mas certamente nós temos a consciência de que quando éramos pequenos, como aqueles dois que estão ali atrás, a
a gente não tinha doença. Eu estou me reportando a uma doença que foi projetada em nossa subjetividade, em nossa psicologia. O fato é que à medida que a gente vai caminhando na vida, na história, à medida que a gente vai percebendo a complexidade da vida, do mundo, à medida que a gente vai interagindo com as diferenças e com os diferentes no mundo, na sociedade, a gente começa a ter a ciência de que o mundo ele é mais pernicioso do que a gente pensava quando éramos pequenos. Quando a gente é pequeno, a gente olha para o mundo e não vê maldade no mundo. Quando a gente é pequeno, a gente olha para as pessoas e não vê maldade nas pessoas. Por isso a gente não se adoece. Por isso a nossa psicologia permanece imune às ofensas que vêm de fora. O fato é que o discurso da sociedade democrática e liberal é que nós teremos que desenvolver uma cultura da inclusão. E essa cultura da inclusão, ou a política dessa cultura da inclusão, pressupõe incluir os diferentes, considerando que o mundo contemporâneo é um mundo plural. Portanto, há diferenças e as diferenças precisam ser respeitadas. Esse é o discurso. Na tese, funciona assim. O fato é que, na prática, não é assim que funciona. As diferenças, elas pontuam e marcam de forma decisiva o princípio embrionário da formação de várias doenças em nós. Reconhecer a diferença do outro pode ser um motivo de adoecimento para mim, para nós. Identificar a minha diferença em relação ao outro pode gerar um complexo de inadequação em mim em relação aos outros. Pode produzir uma autocompreensão que acirra a crença de que eu não terei como me encaixar numa sociedade onde todos são aparentemente perfeitos. Porque quando a gente olha de maneira autodeficitária, quando a gente olha para a gente de forma autodeficitária, a gente acaba enxergando que a perfeição está no outro, mas não está na gente. O posto em relação à perfeição do outro acaba sendo considerada uma pedra de tropeço para a gente. Um dispositivo de massacramento. Um dispositivo de massacramento. A etiologia da doença. Então está no encontro das diferenças, mas essas diferenças devem ser consideradas de maneira muito cautelosa. Porque se o discurso da sociedade democrática é que deve haver inclusão para o diferente, eu me pergunto, por que há tanta doença? Se tem espaço para a inclusão das diferenças na sociedade, por que há pessoas que choram por não se sentirem adequados? Por que há pessoas que vivem com aquela sensação de que estão no vácuo? Que seguem a vida sem roteiro, sem planejamento, sem possibilidade de se planificar quanto indivíduo, quanto pessoa. Quando se fala de se planificar, eu estou querendo dizer encontrar uma parte que preenche um vazio existente. Por
difícil, é tão difícil a gente identificar um grupo de referência que se torna, do ponto de vista sócio e psicologicamente, satisfatório, autorrealizador. Por que é tão difícil? Mais do que isso, por que nós temos medo da solidão? Provável que esse medo da solidão, que eu me reporto agora, esteja relacionado a uma autocompreensão denunciante. Quando eu olho para mim e tomo consciência de que os meus predicados não são socialmente apreciados, quando eu tomo consciência de que existe em mim elementos, componentes psicológicos que geram muito mais a antipatia nos outros em relação a mim, eu começo a produzir crenças que vão reforçar esse medo da solidão. Pensando nesse tema, o medo da solidão, e por que o medo da solidão encontra reforço nessa linguagem de autoexclusão, a partir dessa avaliação comparativa entre o que eu tenho e o que o grupo com o qual eu me relaciono deseja que eu tenha. Esse desencontro, essa incompatibilidade, produz senso de impertinência, vazio, medo de não ser achado, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho pela vida toda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, versículo 26, né? Como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Senhor, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha que beleza que vem agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É provável que o Paulo aqui não estivesse pensando isso que eu trouxe para a introdução. Mas eu vou tomar licença agora e usar esse texto para tentar falar desse problema que parece que está presente na maior parte das pessoas com as quais nós convivemos. O medo da solidão. Por que nós temos medo da solidão? Provavelmente esse medo da solidão está associado à fome de beleza que não consegue se realizar nessa mecânica cotidiana da interação eu-tu. Nós temos uma certa crença persistente de que se não haver e se não há beleza em nós, se não há beleza, nós não seremos aceitos. Quando eu falo beleza um significado bem amplo. Vamos considerar que a nossa forma relativamente esquisita de viver
de expressar sentimentos, de expressar crenças, de comunicar sentimentos. A nossa forma relativamente estranha, para não dizer excêntrica, que torna o olhar dos outros um olhar relativamente depreciativo em relação a nós mesmos. Isso vai acentuando a nossa fome de beleza. E aí a gente começa a correr atrás disso. A gente começa a correr atrás do corte de cabelo, através de roupas mais interessantes, através do consumo de coisas que vão chamar a atenção das pessoas. E aí a gente produz uma cultura, mas uma cultura que está intimamente relacionada a essa fome de beleza. Ou a gente sacia a fome de beleza, ou o nosso senso de auto-exclusão vai se acentuar cada vez mais. Agora, por que isso cria volume? Por que cria volume? Talvez isso esteja relacionado ao que o apóstolo Paulo chama aqui no texto de fraqueza. Mas mais do que isso, essa fraqueza acontece quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para esse espaço cronológico chamado de vida. E aqui eu estou dizendo mais o sentido de vida biológica mesmo, né? A gente olha para isso e não vê uma inteligência presente administrando todos os processos que estão se desencadeando na nossa própria história. Se sentir só significa se sentir desamparado por alguém ou por alguma coisa. Preste atenção no que eu estou falando. Vou deixar passar o carrinho aí. Se sentir só significa se sentir desamparado por alguma coisa ou por alguém. Eu tenho para mim que a nossa infância é marcada por essa crença de que não existe inteligência administrando a história. Eu penso que toda criança é descrente. Toda criança é descrente. Toda criança descrente em que sentido? Ela não consegue perceber que existe algo que ampara ela. Algo que ampara e que ela mesma não tem consciência. Provavelmente, quando a gente está dentro do nosso reduto escuro, olhando para a gente, nos auto-martirizando, nos auto-condenando pela ausência de predicados que nos tornam inatrativos do ponto de vista da interatividade social, é possível que essa crença de que nós estamos desamparados no cosmos se acentue. A racionalidade capitalística produziu uma necessidade de nos readaptarmos sistematicamente a essa demanda de beleza que é produzido pela cultura da vaidade. Para os adolescentes, como meus filhos, que estudam em colégios, eu penso que deve ser uma experiência martirizante, porque
Adolescente é uma coisa complicada. Não existe senso de transigência, não existe paciência. Os adolescentes, eles são extremamente exigentes e essencialmente preconceituosos. Não há maturidade, não há senso de tolerância inclusiva. Portanto, essa forma de relacionamento que se dá nesse momento nesse estágio da nossa vida, é potencialmente o mais deletério e que, por certo, marca a nossa trajetória histórica de forma tão negativa. E eu acho que a adolescência é o período em que as doenças psicológicas começam a se desenvolver de maneira mais acentuada. Porque na interação com o mundo, na interação com a realidade social, nós tomamos consciência de que nós não adequamos ou não somos considerados uma peça fundamental para a montagem desse quebra-cabeça, que é a vida. Nós descobrimos que por mais que a gente se esforce, nós descobrimos que por mais que haja um esforço empreendido por nossa parte, há sempre uma indisposição aberta por parte daquele com o qual nós convivemos de acentuar que o nosso esforço ainda não é necessário para que nós sejamos admitidos no vínculo de relacionalidade. E sem relação que seja satisfatória, que promova o senso de encontro, a gente acaba se vendo desamparado na vida, desamparado no mundo, desamparado na história, desamparado pela família, desamparado pelos pais, desamparado por Deus e por tudo que possa existir. É ali na época da adolescência, onde as nossas compreensões de mundo são mal fundamentadas do ponto de vista de uma análise teórica das possibilidades de interpretação da própria vida. Nós temos problemas demais lá e capacidade cognitiva de menos para interpretar o significado de cada movimento que acontece ali na chamada época da adolescência. Por certo, boa parte das crenças deshorizontalizantes tem o seu fomento embrionário ali, nessa época. Por isso que tem o Rokutan hoje. Com acne, ninguém é aceito. Com acne, se desenvolve facilmente a doença da depressão. O senso de inadequação a um padrão de beleza que é peremptoriamente dogmático. Quem tem acne é feio. Quem não tem acne é bonito. Mas há outras formas e outros padrões de relação e de forma assumida de existência dentro da sociedade que também tornam o nosso senso de desamparo bem acentuado. Nós temos os elementos da cultura que estão e que foram internalizados, interiorizados. Nós temos que seguir determinadas regras que satisfaçam determinados clichês da cultura. Nós temos que encaixar as nossas percepções dentro de uma visão de mundo que foi sacramentada por uma determinada cultura. Por tudo que a gente vive, por tudo que a gente sabe, se diz que a sociedade
global é uma sociedade que se desvencilhou de elos e ligações da própria tradição. Mas eu vou arriscar dizer que não. A tradição está bem viva, presente. Por que que nós choramos? Por que que nós choramos? Primeiro, porque nós tomamos consciência de que há feiura em nós. Segundo, porque nós tomamos consciência que somos impotentes para nos encaixar a uma demanda cultural presente no nosso ambiente de interação social. E a gente chora. Primeiro, pela constatação de um fato que é insuperável. Segundo, porque não há habilidade suficiente em nós para superar esse fato insuperável. E crença que nasce a partir disso. Deus não existe. E se Ele existe, Ele não tem consciência da minha dor nesse momento. É assim que se forma a arquitetura desse medo da solidão. O desamparo é um clichê que reforça uma linguagem mais profunda. Nos faz sentir que nós estamos exatamente imersos num vácuo de profundidade inatingível. De profundidade inesgotável. Quando a gente chora, a gente tem consciência de que nós somos absolutamente a única realidade preterida no universo criado por Deus. Portanto, a gente entende que a vida caminha sem inteligência. A vida caminha sem teleologia. A vida caminha em disparates que vão produzir sempre em nós a marca, a cicatriz. Feridas que vão ficar cada vez mais densas, e produzir um ateísmo, uma ateização da nossa própria consciência. O princípio da ateização da consciência está exatamente e reside exatamente nessa crença de que não há organização e de que não há futuro que torne a nossa visão de mundo otimista, encantada. A gente olha para este, a gente olha para aquele, a gente olha para todos e tem aquela sensação de que não adianta. Eu sou inadequado, falta elementos, falta componentes em mim para que eu possa ser socialmente incluído. A gente olha para a nossa trajetória pregressa e começa a perceber, sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente. Talvez seja por isso que a gente desenvolva e alimente de maneira quase que irracional essa fome de vaidade, essa fome de beleza que está presente. Não é fome de beleza estética somente, mas uma fome de aceitação irrestrita por parte dos outros. A gente está o tempo todo fazendo alguma coisa para se sentir amado, desejado, querido, aceito. E tudo isso acaba denunciando esse medo de solidão. Mas afinal de contas, que proteína que alimenta esse medo da solidão? Se trata de uma crença. Deus me desamparou. A prova disso é que
haverá sempre pessoas que vão me rejeitar na vida. E a gente sempre interage com o mundo com essa expectativa. Essa expectativa que é Me ajuda? Obrigado, Gerardo. A gente sempre interage com o próximo, com o outro, mas sempre munido daquela crença e daquela expectativa de que vai falhar de novo. Não vai dar certo de novo. Porque o nosso histórico progresso indica que é isso aí. E a gente acaba então acreditando que nem mesmo a providência vai conseguir redimir essa trajetória que foi tão bichada, tão negativamente marcada pela rejeição e pela auto-rejeição. Pelo senso de punitividade social e pelo senso de autopunitividade à medida que eu tomo consciência de que em mim existe uma feiura que não pode ser corrigida. Que feiura é essa? Eu estou desamparado na vida. Deus não tem como quebrar o meu galho. Deus não tem como endireitar o que foi distorcido na minha própria existência. O senso de intolerância começa a tomar parte, começa a tomar volume. Eu queria então concluir com duas afirmações que estão presentes nesse texto. A primeira é que existe alguém que está próximo da gente. Nesses momentos que a gente vive com esse senso de auto-punitividade. O apóstolo Paulo diz que o Espírito nos assiste. Um espectador que está mais perto da gente do que a gente da gente mesmo. Mas não é um espectador passivo. Passivo somos nós diante da apreciação criteriosa dele, da nossa autonomia ou anatomia do sofrimento. O apóstolo Paulo diz que ele nos assiste na fraqueza e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa que ele observa para decodificar sentimentos, não em linguagem racional, mas em gemidos. Por que gemidos? Porque os gemidos é a melhor forma de descrever uma realidade de sofrimento. Gemidos é quando existe dor presente. A gente geme quando existe dor. E ninguém consegue decodificar e transmitir de forma intercessória se ele não estiver atento, profundamente atento a essa anatomia do sofrimento presente naquele que observa. Portanto, toda vez que a gente está no nosso quarto, no escuro, chorando, olhando para a gente e se sentindo abandonado e desamparado pela providência, é importante a gente lembrar disso que diz o apóstolo Paulo. Nesse momento, o Espírito, de forma invisível, misteriosa e incompreensível, ele está presente, sem fazer ruído algum. Mas, segundo o apóstolo Paulo, observando de forma criteriosa a anatomia da nossa experiência apática. Como nenhum outro
consegue. Como o papai não consegue, como a mamãe não consegue, como o titio não consegue, como a vovó não consegue, como o esposo não consegue, como uma esposa não consegue, como um amigo não consegue, como ninguém. Eu sei que é difícil a gente admitir essa tese do apóstolo Paulo, mas é assim que ele percebe e consegue construir uma teologia da história. Nós não estamos desamparados, mesmo quando estamos desamparados. Nós não estamos só, mesmo quando nos sentimos só. Portanto, aqui tem um antídoto contra esse medo da solidão. Ontem a Marcinha falou assim, ela deu um testemunho do sofrimento. Ela teve um acidente quando era criança. E ela foi, de forma extraordinária, ela foi preservada em vida. E ela disse que ela orava e sabia que Deus estava presente ali. Mas provavelmente quando ela estava pensando isso, o pai dela não estava ao lado dela, nem a mãe, nem ninguém. Ela estava sozinha, sentindo a presença daquele que está presente no sofrimento daquele que se sente só. E a segunda grande crença que aparece aqui no texto é de que nós temos que admitir que, mesmo sendo acidentária, a nossa existência, ela não é e não está sendo conduzida de forma irresponsável pela providência. Há um critério de que o sofrimento, ou a presença do sofrimento, da dor, a experiência apática, se torna componente persuasivo, retórico, para se desontificar qualquer tese que queira afirmar que Deus existe. Foi assim com Albert Camus. Albert Camus fez aquela correlação. Se existe experiência apática, não existe providência supridora. Portanto, nesse vácuo, nós vivemos como se Deus não existisse. Por uma razão muito simples. Porque se Deus morre, o nosso destino está nas nossas mãos. E como a gente toma consciência que nós temos uma deficiência que é insuperável, logo a gente desenvolve aquela crença. Acabou. Não tem o que ser feito. Se depende de mim superar essa experiência apática que produz senso de autopunitividade, de autoexclusão, então não há possibilidade de eu esperar absolutamente nada para o futuro. Não há como enxergar o futuro. Não há como enxergar a vida no presente que escoa para o futuro com encanto. E a gente passa a ser pessimista. E por conta desse pessimismo, a gente deixa de acreditar que nós seremos aceitos, socialmente aceitos, satisfatoriamente aceitos do ponto de vista dessa interatividade social que acontece na relação marido-mulher, amigo-amiga, namorado e namorada, esposa-esposo, etc. Pai e mãe, eu e família, família e eu. E a gente passa a chorar de forma silenciosa na vida. A gente passa a chorar quando as pessoas não estão nos percebendo e quando as pessoas estão nos percebendo. Quando as pessoas estão nos percebendo, nós choramos na forma de intimidação, através de demonstrações fóbicas. A gente tem medo daquele que se apresenta na interatividade. De forma silenciosa e escondida, à medida que a gente se massacra no isolamento da nossa experiência apática, a gente se massacra dizendo:
eu queria ser diferente do que sou. Para ser aceito, para ser amado, para ser objeto do desejo de terceiros. O apóstolo Paulo diz: os acidentes acontecem, a feiura pode estar presente, mas o senso de inadequação não é permitido, porque a história, ela tem sentido, ela é teleológica, ela é racional. Há uma inteligência providente que não nos tira desse desconforto da experiência apática, mas conduz todas as coisas a despeito dela para a possibilidade de superação. Então, não depende de nós, depende da providência. Depende dela. E nós estamos na mão dela. Se os adolescentes soubessem disso, e se nós, na época que éramos adolescentes, tivéssemos consciência disso, talvez a gente não tivesse carregado tanta doença para a nossa fase adulta. Tanta doença, tanto complexo, tanto problema, tanta feiura, tanto sentimento de autorrejeição, lutando o tempo todo para responder a uma exigência que também já não está mais presente na fase adulta, mas nós criamos imaginariamente esse senso de inadequação, essa doença que produz a inviabilidade interativa de aceitação na relação eu-tu. E a gente sofre. A gente quer provar comprando isso, fazendo aquilo, adquirindo famas, honras na vida o tempo todo. A gente faz disso uma meta de vida. A gente busca o holofote. A gente adquire a síndrome da Lia. Olha para mim o tempo todo. Eu preciso afirmar isso. Eu preciso fazer coisas que me chamem, ou que chamem a atenção do outro para mim. E todas essas crenças mirabolantes que povoam imaginariamente esse mundo de inimigos estão presentes aqui, são suportados por essa crença de que na história, eu não serei assistido pela providência. Portanto, as coisas tendem a piorar dia a dia. Se hoje eu estou nessa condição de inadequação, amanhã ficará pior. A gente deixa de acreditar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem. Preste atenção, essa expressão bem aqui, ela é traduzida no grego também por bonito. Agora preste atenção, esse é o sentido da minha interpretação. É que a providência operando, ela transforma o feio em bonito. Não transforma o feio em adaptado, mas o feio em bonito. O que é o bonito? O que é o bonito? Quando nós falamos assim, essa pessoa é bonita, essa casa é bonita, o que isso significa? Significa que essa pessoa e essa casa exerce fascínio na nossa percepção psicológica da realidade. Exerce fascínio, uma atratividade quase que irresistível. É fácil se apaixonar por pessoas bonitas, mas é difícil se apaixonar por pessoas feias. É fácil querer estar ao lado de pessoas bonitas, mas é difícil e complicado permanecer na presença de pessoas que são fisicamente inatrativas. Então nós temos e fomos inseridos dentro de uma lógica cosmológica em que a presença do feio é inaceitável.
E por isso que esse senso de auto-inadequação, ele produz um medo, alimenta ainda mais essa engenharia do medo da solidão. Quanto mais a gente se olha e quanto mais a gente percebe a evolução da nossa feiura, mais medo do futuro a gente tem. E o medo do futuro fica mais acentuado à medida que a gente toma consciência de que a nossa feiura vai ficar cada vez mais avolumada. Se a feiura fosse fator de inclusão, a gente não teria medo da solidão. Mas a feiura é fator de exclusão. Portanto, a gente tem medo da solidão por conta disso. E a gente tenta ali, tenta lá e todos nos rejeitam. E a gente olha e fala assim: eu vou caminhar só na vida. Eu estou quebrado. E a gente não consegue enxergar o que o apóstolo Paulo enxerga. Espera, espera. Não se desespere. Existe alguém que está administrando todos os processos, todos os acontecimentos, todos os movimentos. Espera. Rehorizontalize a sua perspectiva do futuro. Você não está indo em direção ao extermínio. Lá na frente não haverá um checkmate. Acabou. Game over. Não haverá isso para você, para a sua história. O Diogo ficou acordado hoje até as 5 da manhã. Assistindo Smallville, na presença de uma amiga de escola. Tá com sono, dormindo aqui agora. Mas foi a madrugada mais bonita, talvez uma das mais alegres da vida dele. Ele estava na presença de uma moça que ele queria estar na presença, né? Uma moça adolescente. Moça adolescente. Né? Ele diz que ela é gente boa, é amiga. Acho que eles são amigos, mas ele estava satisfeito com a presença dela lá. Esse encontro que torna a nossa autocompreensão aceitável, que produz senso de pacificação. A gente está atrás disso o tempo todo. Quando a gente percebe que o olho do outro é um olho que identifica problemas em nós, a gente se sente provocado satanicamente pelo olhar do outro. Expressão clássica do Sartre: o outro é o demônio. Revela muito bem o significado dessa interação quando o outro está querendo identificar deficiências, imperfeições. Para sedimentar aquela crença, de fato você não tem como ser incluído. Não existe espaço para o feio no mundo. A pessoa descobre isso e fala assim: eu preciso ir para o shopping. Eu preciso comprar uma coisa, uma roupa para dar uma melhorada no esquema, né? Preciso cortar o cabelo, preciso mudar alguma coisa que está feio. Síndrome do consumismo. A expressão foi cunhada pelo Bauman. Por que a gente consome tanto? Por que a gente nunca se cura disso? Por que é uma necessidade de achar sempre alguma coisa diferente para dar um realce que não existia? Por que a necessidade de chamar a atenção de outros?
Mas por que a gente faz tudo isso? Porque a gente acredita que a história está na nossa mão. O nosso futuro está na nossa mão. Ou a gente vai atrás, ou a gente vai morrer na praia. Cooperar significa trabalhar com. Não trabalhar a despeito. Os elementos que compõem a forma acidentária da nossa existência vão ser instrumentalizados pela providência, não vão ser exonerados. A nossa feiura poderá ainda sobreviver, mas o nosso senso de inclusão poderá nascer da nossa autocompreensão de feiura e a despeito dela. Então Deus não precisa nos fazer bonito, mas na nossa feiura pode nos fazer atrativos. Presta atenção, é uma contradição. Porque o feio não é atrativo. Mas que tipo de atratividade o apóstolo Paulo provavelmente está querendo falar aqui? Essa confiança de que nós não estamos caminhando na vida desamparados por Deus. Eu falava isso para o Diogo esses dias. A gente não caminha na vida sozinhos, meu filho. A gente tem que acreditar contra todas as evidências de que existe uma mão invisível produzindo nomos, nomotizando as experiências mais extraordinariamente massacrantes no nosso cotidiano. Mas para isso a gente tem que ter a experiência de fé que o apóstolo Paulo nos fala e que foi compartilhado ontem no discipulado. Aqui não se trata de uma compreensão teológica meramente bem estruturada. Mais do que isso, uma composição teológica que define uma filosofia da história. Mais do que isso, a experiência da beleza da providência produzindo na minha feiura atratividade inclusiva. E aí não depende se eu sou bonito, se eu sou forte, se eu sou feio, se eu sou magro, não depende. Não depende que existirá alguma coisa em mim que produzirá atratividade nos outros. Ao princípio da cura, trabalhado pelos movimentos mais discretos da providência. O problema não é alterar a anatomia da nossa estética. Não é isso. Nós não resolvemos a questão. Por que eu quero modificar a anatomia da minha estética? Essa é uma pergunta que a gente não faz. Por que eu quero fazer uma plástica? O que eu quero atingir com isso? O que eu quero mudar em mim significa o quê? Por que tem que mudar? A gente não faz essas perguntas. De maneira imponderativa, de maneira irreflexiva, a gente vai para um cirurgião e fala, muda. Mas a cirurgia, ela é uma afirmação peremptória de que existe uma doença na nossa psicologia. Em algum momento, com cirurgia, com botox e tudo, a gente descobrirá que ainda não há atratividade mais. E aí a gente vai se perguntar, por quê? Afinal de contas, eu já passei eu já passei pela... eu já fiz o que era necessário.
Eu mudei o negócio que estava errado. O problema não é mudar o que está errado em mim. O problema é mudar no meu corpo. É o que está errado na minha psicologia. É a visão que eu desenvolvo de mim ao longo da vida. Não é o outro que me exclui. Sou eu que me excluo na interação. Eu tenho que admitir isso. Não é o olhar do outro que precisa mudar em relação a mim. É o meu olhar em relação a mim que precisa mudar. Para que o olhar do outro mude em relação ao meu olhar dele em relação a mim. É facilmente perceptível quando a gente está ansioso na presença de quem nos olha torto. É facilmente perceptível. E as conclusões que a gente toma, quase sempre, são conclusões que vai avolumar ainda mais o nosso medo de solidão. Não é medo de desamparo, não. O medo de desamparo é um subsídio, uma azeitona. Mas não é um medo de desamparo. É o medo de ficar preso no vácuo. Isso é solidão. Preso no vácuo. Morte da pessoa. Morte da pessoa. Deus não interage com a gente a partir daquilo que a gente tem para oferecer para Ele. Não é essa expectativa. Portanto, na interação com Deus, a nossa pessoalidade é preservada. Paulo diz o seguinte para a comunidade de Corinto: eu não fui ele diz assim: eu não fui até vós querendo obter algum tipo de coisa de vós, mas querendo a vós mesmos. Ele faz uma diferenciação entre a propriedade das pessoas e as pessoas. Eles separam uma coisa da outra. Para dizer que os predicados não devem ser o fator de integração pessoal. Eu não sei se a gente tem mais fome de amar ou se temos mais fome de ser amados. É provável que a gente tenha mais fome de ser amado. Está na hora da gente repensar isso. Está na hora da gente repensar isso. Essa necessidade neurótica de ser amado pode estar sustentando essa bolha do medo da solidão. Está na hora da gente repensar isso. Enquanto o medo da solidão estiver presente, várias racionalidades estarão sendo desenvolvidas. Várias culturas, várias fomes, inclusive a fome de manutenção de beleza. O problema da estética, que é um problema tão candente na nossa sociedade. À medida que, sobretudo entre as mulheres, elas vão olhando para o espelho e vão vendo que alguma coisa está mudando e que não poderia mudar, que poderá comprometer a saúde da interatividade, a saúde mecânica da interatividade. O medo dele achar uma outra mais bonita.
O medo dele se enamorar por uma que tem um corpo mais esbelto, mais durinho. E vice-versa também. Parece que nós precisamos de fato rever muitas coisas que estão presentes no nosso sistema de crença. Mas certamente o medo da solidão é um problema que nós deveremos voltar a ele diversas vezes no nosso percurso histórico, existencial. Se eu não conseguir mudar isso, eu vou ser abandonado. Abandonada. Provavelmente isso poderá ocorrer, mas ocorrerá se eu não conseguir vencer esse medo da solidão. Se eu não tentar fazer manobras políticas para tentar melhorar aquilo que me causa esse medo. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Eu casei com uma mulher, não foi? Casei com essa mulher dali. Quando eu casei com ela, ela era chata. Brincadeira, não era não. Eu me apaixonei pelo corpo dela. E com a convivência eu me apaixonei, eu passei a amá-la. Continuei. O corpo continuou tendo significado para mim. Mas a pessoa dela se tornou mais atrativa. Temos diferenças, temos momentos de conflitos, momentos de embate, mas eu amo a pessoa dela. É para essa relação que a fé cristã nos chama. Se a gente se relacionar dessa forma, nosso medo da solidão se arrefecerá. É isso que a gente precisa entender. Enquanto a gente estiver preocupado com a beleza, nós vamos continuar alimentando essa fome de autoaceitação neurótica. E esse senso de autopunitividade provocado pela autopercepção de inadequação. Eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Eu tenho que mudar, mas não consigo. Eu tenho esse problema, mas não dou conta de mudar isso. Talvez a gente não consiga e não deva lutar contra isso ou contra aquilo. Talvez a gente deva simplesmente acreditar que, apesar dessa minha dificuldade insuperável, Deus está trabalhando na minha história, na minha trajetória, para produzir, apesar dela, da minha feiura, uma atratividade que nenhuma pessoa bonita tem. Todas as coisas, ou melhor dizendo, em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que foram chamados. A gente acredita nisso? De fato? Não sei. A nossa forma de viver vai responder se nós acreditamos nisso ou se nós não acreditamos. Por enquanto fica suspensa a pergunta:
nós ainda temos medo da solidão? A presença desse medo, ela é sintomática da ausência dessas duas crenças que apareceram aqui no texto do apóstolo Paulo. Nós não precisamos estar na presença de quem está ao nosso lado para enxergar os nossos defeitos, mas precisamos ser sentidos, acolhidos por aquele que está criteriosamente fazendo um desenho da anatomia da nossa experiência apática, comunicando em gemidos o que nós somos e como nós nos percebemos diante da nossa própria feiura. E a segunda grande convicção, de que não é a beleza que produz inclusão, mas essa capacidade engenhosa da providência de produzir o milagre da transformação, não retirando a feiura, mas fazendo da feiura um elemento de atratividade que supera qualquer forma de beleza que existe. A gente acredita nisso? Mesmo? Eu acho que não. Por isso que a nossa forma de existir cristamente no mundo, ela é tão inatrativa. As nossas convicções não persuadem absolutamente ninguém. Ninguém. Nem mesmo a nós. Por isso que a gente está o tempo todo imerso no choro, no vazio, na opacidade, tentando sair do escuro quarto vazio da nossa existência e acusando a este, aquele, sempre um problema que não é nem dele e nem do outro, um problema que está em mim, que deve ser resolvido por mim, eu comigo mesmo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com esse déficit ontológico? Como é que eu vou lidar? Vamos orar. Canta aquela música abatida ao minha alma.